Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A ciência já tem, como sabeis, comprovado muitas vezes os efeitos de um estado prolongado de catalepsia. Durante ele, o espírito se afasta do corpo, e se o momento do seu regresso se retarda, o laço que o conserva preso ao cárcere de carne acaba por se quebrar e o corpo se torna materialmente morto. A morte real. O espírito retoma sua vida primitiva, a vida espiritual. Lázaro se achava em estado de catalepsia completa desde muitos dias. O laço fluídico do perispírito que lhe prendia o espírito ao corpo cada vez mais se dilatava e enfraquecia em consequência de já o não fortalecer a vitalidade da matéria. Jesus aguarda esse limite extremo para mais fortemente impressionar os homens, facultando-lhes apreciar a ação poderosa da sua vontade. Lázaro, para eles, para todos, estava morto, menos para Jesus, porque o laço que lhe prendia o espírito ao corpo, se bem existisse ainda, já era tão fraco que só a ação do Mestre podia reconduzi-lo à prisão, restituindo-lhe a vida material. Submisso e devotado como o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo, o espírito de Lázaro estava pronto a voltar ao corpo, mas este, abandonado como fora, necessitava da ação poderosa da vontade do Mestre, da atuação do seu poder magnético, para instantaneamente recobrar, como recobrou, graças aos fluidos que o penetraram, a força e a vitalidade que se achavam quase extintas. Os que se agarram à letra não hesitarão talvez em dizer que negar a morte real de Lázaro, como as do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, negar-lhe a ressurreição, qual eles a entendem, no sentido que dão a esta palavra, mas que Jesus nunca lhe deu, é acusar de trapaçaria e de mentira o Mestre. É acusá-lo de haver enganado os apóstolos, os discípulos, a multidão, e com estes os evangelistas e todos os que, acreditando-lhe na palavra, creram ter havido naqueles 3 casos morte real e ressurreição, entendendo-se por isto a volta do espírito a um cadáver, a uma podridão. Não houve trapaça nem mentira. Quem ousaria manchar o nome de Jesus com semelhantes vocábulos? Houve erro da parte dos homens, erro devido à falta de compreensão por eles do pensamento do Mestre, oculto sob as suas palavras, devido à incompreensão da natureza e do caráter do ato que praticou, do estado real de Lázaro, idêntico aos do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. Acreditaram na morte real de Lázaro em virtude da interpretação que deram à resposta de Jesus aos discípulos. Lázaro está morto e me alegro por vossa causa de não me haver achado lá, a fim de que creiais, tomando essas palavras ao pé da letra e isolando-as das que já proferira e das que acabava de pronunciar naquele mesmo instante. Não perceberam que, para serem devidamente entendidas, as palavras do Mestre têm que ser apreendidas em seu conjunto
por maneira a se conciliarem numa perfeita harmonia e não a se contradizerem. Não perceberam que, dizendo: esta enfermidade não é mortal, não vai até a morte, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo, Jesus, tendo em vista a inteligência dos homens, estabelecia uma limitação à resposta que deu aos discípulos quando lhe fizeram esta observação: Senhor, se ele dorme, se curará. Foi como se dissera: Lázaro para os homens está morto, e morto vai ser considerado por vós. Para mim, porém, sua enfermidade não é mortal, não vai até a morte. Para mim, ele não tem que morrer, não morrerá desta enfermidade. Os homens o julgam morto, mas ele não o está. Apenas dorme e vou despertá-lo e não ressuscitar, no sentido que os homens emprestam e vós mesmos emprestais a essa palavra. Não compreenderam que com o dizer Lázaro está morto, Jesus quis exprimir e exprimiu o pensamento, a opinião, a apreciação dos homens e não o seu próprio pensamento, que já externara e acabava naquele momento de externar em sentido contrário. Não compreenderam o motivo e o fim daquela resposta aos discípulos e das palavras que serviriam para torná-la compreensível em espírito e verdade, tendo-se em consideração as necessidades da época, o estado das inteligências, as aspirações, os preconceitos e as tradições dos tempos de então, e tendo-se em consideração também os meios e condições apropriados ao progresso das gerações futuras. O motivo e o fim que ditaram a Jesus aquela resposta se encontram no fato de que lhe cumpria atender a aquele momento e preparar o futuro, fazendo que sua missão terrena fosse aceita e frutificasse, e no de que lhe cumpria dispor tudo por forma que, chegados os tempos da revelação que ele predisse e prometeu, do Espírito da Verdade, da revelação atual, o conjunto de suas palavras oferecesse a base, os elementos e os meios para a interpretação, em espírito e verdade, da natureza e do caráter do ato que praticou com Lázaro e do estado real deste. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.